Desde o início da tarde tivemos os 5 elementos do quadro eclesiológico, 5 dinâmicas de crescimento. Vimos as 3 formas de transmissão, os 3 modos de formação e as 3 etapas do processo de formação. O que vou fazer agora é que vou apresentar uma série de diapositivos, porque não temos o tempo de ver tudo, desta montagem que é muito detalhada, mas vós tereis acesso a toda a montagem, se o desejardes. A 5ª dimensão da formação dos discípulos são os contextos eclesiais. De facto, o contexto eclesial tem um papel importante na formação cristã, na formação de discípulos. Segundo o facto de estamos numa assembleia ou num grupo pequenino ou numa relação 1 a 1. Para descobrir estes 3 contextos eclesiais, de um ponto de vista bíblico, temos que reler o discurso de Paulo para os anciãos de Éfeso, em Atos, capítulo 20, versículos 20 e 31. Nos Atos dos Apóstolos temos este refrão que percorre o livro: no templo e nas casas, e aqui nos Atos 20, em público ou em assembleia e nas casas. E de facto, a Igreja está em crescimento porque ela respeita este equilíbrio eclesiológico. Do ponto de vista católico, nós conhecemos bem o contexto da Igreja, a Assembleia, e nós estamos a redescobrir o contexto da Igreja Casa, o que é o princípio da Igreja Célula. Os pequenos grupos ou células não são só movimentos, mas eles desempenham um papel essencial e fundamental na organicidade do corpo eclesial. É por isso que o Papa Francisco fala de comunidades, uma comunidade assembleia que está, se é saudável e está em crescimento, porque integra organicamente pequenos grupos no seio do corpo eclesial mais vasto. Mais uma comunidade integra células ou pequenos grupos, mais ela pode desenvolver-se no seu dinamismo missionário. Eis o princípio eclesiológico bíblico que nos é revelado nos Atos e que a Aparecida nos lembra. Não é justo? Não é somente pequenos grupos ou movimentos que estão aqui e ali, respeitáveis, claro, mas é preciso compreender o laço orgânico. É por isso que a visão pastoral das células é muito difícil de perceber na Igreja Católica, porque nós perdemos, mas eu ouso dizê-lo, claro que eu estou a fazer uma reprovação, nós perdemos o sentido da organicidade do corpo eclesial.
Nós concebemos a Igreja mais como uma organização do que como um organismo vivo, no qual há células que vivificam este corpo. E é por isso que, por exemplo, as células paroquiais de evangelização não podem crescer senão se o pastor tiver esta visão orgânica e integrada. E constatamos que em toda a parte em que os pastores conceberam as células de evangelização como um movimento, de facto, não houve crescimento, porque as células não são um movimento. É a visão orgânica do pastor que permite esta graça do crescimento, da vitalização do corpo eclesial na evangelização. A evangelização não são só técnicas ou estratégias. É uma visão orgânica do corpo eclesial. Para retomar uma expressão de um padre da Igreja, São Beda Venerável, que é citado pelo Papa João Paulo II na encíclica Pastores Dabo Vobis: a Igreja gera cada dia a Igreja. Os pequenos grupos e as células permitem viver esta geração do corpo eclesial. São Paulo fala disto em público e nas casas. Há vários estudos agora para redescobrir o princípio da Igreja célula, da Igreja casa dos primeiros séculos. Entre outros, nas cartas de Paulo, gosto muito estas 4 passagens em que ele diz de uma forma precisa, que fala da Igreja casa. Entre outros, encontramos esta expressão no capítulo 16 dos Romanos, no capítulo 4 dos Colossenses, no capítulo 16 dos Coríntios e na carta a Filémono. Eu saúdo a Igreja que se reúne na casa. A Igreja na casa. É a expressão tipo que Paulo utiliza para falar efetivamente desta comunidade cristã que é missionária e evangelizadora. Paulo fala de comunidades rede nas igrejas casa e que fez a força e o poder de desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs, porque nesses séculos os cristãos só se reuniam nas casas. É preciso redescobrir este princípio da Igreja casa. E nós descobrimos, e é uma pesquisa internacional que mostra claramente, que as comunidades que conheceram o crescimento e que conheceram mais crescimento, eles têm um fator em comum, é a organização de pequenos grupos de evangelização ou células de evangelização. Onde há mais crescimento é onde há igrejas celulares, igrejas em pequenos grupos, em público e nas casas, como dizem Atos. E depois a questão do 1 a 1. Neste discurso de Paulo, Paulo diz: sede vigilantes dia e noite durante 3 anos. Eu não cessei de pensar em vós 1 a 1. É o princípio do acompanhamento pessoal, para retomar uma expressão do Papa Francisco. Este crescimento de pessoas e de comunidades depende essencialmente deste princípio, de 1 a 1, do acompanhamento pessoal.
Este princípio foi descoberto por Paulo muito rapidamente, em particular na primeira carta aos Tessalonicenses, que parece é a carta menos interessante para os exegetas. Porque na carta aos Tessalonicenses não há nenhum problema moral, como em Coríntios. Não há nenhum problema dogmático, como nos Romanos. Qual é o interesse da primeira carta aos Tessalonicenses? Só tem um interesse pastoral. Se leres os Atos 16, descobris que Paulo fundou essa igreja num curto período de tempo, porque Paulo teve em Tessalónica o tempo de 3 sábados. 3 sábados é muito curto, são 3 semanas. Uma comunidade cristã que realmente nasce no espaço de um mês. E Paulo teve que deixar esta comunidade por causa das perseguições. Paulo está preocupado com um problema pastoral. Como é que a comunidade de Salónica pode prosseguir o seu crescimento na ausência do seu fundador, do seu pastor? E nesta primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo descobre que para que esta comunidade prossiga o seu crescimento, deve manter laços pessoais com o seu fundador. Quer dizer que uma comunidade cristã não pode crescer senão se o pastor se compromete pessoalmente no acompanhamento de 1 a 1, na formação e no princípio da formação 1 a 1. Isto está-nos revelado na primeira carta aos Tessalonicenses. Ele repete, aliás, na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 10, 11. É então este contacto 1 a 1. E nesta carta aos Tessalonicenses, se vós fizerdes como eu, sublinhardes a cores, todos os nós e os vós, na primeira carta aos Tessalonicenses vai ficar muito colorida, porque há constantes nós e vós num pequeno texto de 5 capítulos. Portanto, o futuro da comunidade cristã e o crescimento da comunidade de Salónica depende da relação interpessoal. Os discípulos crescem, os líderes multiplicam-se à medida em que há uma relação interpessoal. E Paulo investiu comprometendo-se pessoalmente com as pessoas. Isto é muito importante. A primeira carta aos Tessalonicenses mostra-nos isto. Eu vou agora ir rapidamente para ir para a conclusão, porque podíamos aprofundar isto ainda mais. Então, a questão do 1 a 1. Agora olhemos para o quadro de conjunto. Trata-se para nós de descobrir que estas 5 dimensões da formação dos discípulos são, de alguma forma, como parâmetros pastorais bíblicos para que possamos viver esta realidade do crescimento, multiplicação. Notai que vós sois completamente livres de aderir a esta visão bíblica. Até agora, desde há 10, 12 anos que eu apresento estes princípios e nunca fui oficialmente contestado,
Nunca tive que ir à Congregação para a Doutrina da Fé justificar esta questão. Se isso acontecesse, eu ficaria muito contente de encontrar os responsáveis para mostrar esta visão bíblica e pastoral da formação dos discípulos. Vemos bem que, numa visão integral de evangelização e de formação de discípulos, o problema para nós pastores é saber jogar com estas 5 dimensões. Trata-se efetivamente de ver como é que o pastor pode integrar as 5 dimensões para fazer crescer a sua comunidade neste famoso quadro eclesiológico, nesta dinâmica de crescimento. Como fazer crescer a comunidade nestas 3 formas de transmissão, nestes 3 modos de formação, nestas diferentes etapas do processo de crescimento. Vimos recém-nascido, jovem, adulto, e nos diferentes contextos de formação. Penso que o que é interessante descobrirmos nos novos métodos de evangelização que aparecem nas nossas igrejas, na nossa igreja, é que, de facto, as células paroquiais de evangelização, o percurso alfa, são já apoios importantes para começar a implementar esta nova visão bíblica. Eu sei que apresentar isto hoje, eu reconheço que é de facto pôr um patamar muito alto. Mas eu ouso apresentar esta visão porque estas 5 dimensões de formação de discípulos servem para definir um perfil de discípulo. Estes parâmetros podem ajudar-nos a desenvolver uma nova pedagogia de formação de discípulos. Podem ajudar-nos a fixar objetivos de formação. Podem ajudar-nos a escolher os métodos e as pedagogias para que as nossas formações de discípulos sejam verdadeiramente boas. Ajudam-nos a discernir as etapas de formação. E, claro, a contextualizar e enculturar a formação, porque os princípios bíblicos não podemos aplicá-los da mesma maneira há 2000 anos ou hoje. É preciso contextualizar. O desafio do pastor na formação, à luz destes princípios, é clarificar as opções numa perspectiva de visão. Qual é, pois, a visão de evangelização? Qual é a minha visão de formação dos discípulos? E, claro, tenho que pôr a questão qual é a minha visão de líder, de desenvolvimento do líder. É outra questão. O desafio do pastor na formação é também acreditar no dinamismo da graça nesta formação. E retomar a expressão de São Beda Venerável, a igreja que gera cada dia a igreja. Segundo Beda o Venerável, a igreja gera discípulos. Eu gosto muito desta palavra do apóstolo Paulo. Segundo a graça que Deus me concedeu, tal como um sábio arquiteto, eu pus as fundações.
Nesta frase encontramos duas tensões vividas pelo pastor. É o polo da primazia da graça. Deus que me concedeu a graça. Sem essa graça não podemos entrar numa formação de discípulos, sem ter experimentado a primazia da graça de Deus, que age na minha vida pessoal e na construção da comunidade. Mas Paulo acrescenta, tal como um sábio arquiteto. O sábio arquiteto é com uma sabedoria prática que usa as competências pastorais necessárias para que a graça de Deus seja ainda mais fecunda. Não podemos opor graça, primazia da graça e competência pastoral. E, portanto, o pastor que experimentou a graça de desenvolver estas competências pastorais, de facto, pode fundar estas comunidades de forma estável e permanente, num dinamismo de crescimento e de multiplicação. Poderias meditar sobre estas passagens em Coríntios. Estes versículos revelam o problema do crescimento da igreja. Ele diz, Paulo pregou, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. A experiência celular, não posso deixar de falar, eu estou tão empenhado nesta experiência e na teologia desta experiência que eu não posso deixar de falar. A experiência com as células é um viver eclesial que nos faz descobrir a formação dos discípulos e faz descobrir que há um processo. É holística, é eminentemente relacional, implica uma comunidade que no seu conjunto é formadora e que é assente numa visão de multiplicação. Vós direis, talvez, é grandioso, é muito alto, mas de facto trata-se de começar humildemente, modestamente, pouco a pouco, progressivamente, porque as transformações pastorais que suscitam muitas vezes resistências e dificuldades pode viver-se de forma humilde e modesta. Na minha Bíblia, aqueles que sabem, conhecem, há algumas sementinhas de maçã. Eu dei a um padre hoje à hora do almoço. Será que ainda tem a sua sementinha que eu lhe dei ao almoço? Ele tem uma semente de maçã. Ele guardou-a e está à procura agora de onde é que a guardou. Na questão da visão pastoral, o problema é que queremos fazer coisas grandes e rapidamente. Queremos, a curto termo, ter imensos resultados, grandes resultados. É verdade, não é? Eu também sou tentado por este desejo de fazer coisas grandes a curto termo. E sobreestimamos o que podemos fazer justamente sobre
num tempo curto, queremos fazer grandes coisas. Infelizmente, subestimamos o que podemos fazer, passo a passo, a longo prazo. É assim que Jesus, ele investiu pouco a pouco em 12 pessoas, mas formou-as de tal forma bem, ele investiu nelas, investiu nestas 12 sementinhas, que de facto, depois da Páscoa e do Pentecostes, houve uma grande fecundidade. Não esqueçamos uma visão a longo prazo que é mais fecunda que grandes resultados a curto prazo. É preciso pôr o nosso objetivo a longo prazo. Se eu tenho uma visão pastoral há 15 anos, serei capaz de tomar boas decisões a curto prazo, para que daqui a 15 anos esta visão se possa realizar para além, como diz Paulo nos Efésios, para além daquilo que podemos pensar e imaginar. Efésios 3. Daqui a 15 anos. Qual é a vossa visão pastoral? Se vós fixardes justamente e com o Espírito Santo esta visão pastoral, tendo em conta a vossa realidade concreta, atual, e que também vai alterar-se, em 15 anos os frutos aparecem. Temos que aprender a aplicar o processo bíblico da visão pastoral. Podemos falar longamente, mas não esqueçam de pensar em termos de visão pastoral a longo prazo. Portanto, outro pequeno esquema que aparece por causa da configuração. Talvez não esteja na mesma ordem, mas há algumas imagens que vamos incluir. Portanto, temos aqui um processo de crescimento 1 a 1. Portanto, vemos conversão, discípulo, acompanhador, líder. É, portanto, todo um processo de crescimento. Quando nós compreendemos bem entre a célula, pequeno grupo e o acompanhamento pessoal 1 a 1, há de facto uma multiplicação de discípulos. Não tenho tempo de comentar este aqui, mas vedes que quando evangelizamos temos que ter em conta estes aspectos, porque partilhar o Evangelho de Jesus Cristo 1 a 1, a evangelização relacional, a evangelização de proximidade é reconhecida, é a evangelização mais fecunda. Os estudos internacionais o confirmam. As células paroquiais, de facto, adotaram este tipo de evangelização relacional. Vale a pena a evangelização 1 a 1, leva a esta experiência de conversão
E isto permite aos discípulos de crescerem, darem testemunho, o discípulo tornar-se ele próprio acompanhante e depois podemos mesmo desenvolver e multiplicar os líderes. E tudo isto é integrado. Como é que nós lidamos com estas realidades? Temos que ser hábeis do ponto de vista pastoral para podermos, enfim, saber lidar com estes processos de conversão, formação, acompanhamento, de desenvolvimento de líderes, etc. Mas há pedagogias que existem. Nas células começamos a descobrir e enfim, a dominar estas realidades. Outro quadro que nos permite concluir. Eu citei São Beda, o Venerável, e a crise que se gera cada dia na Igreja, que tem que se tornar uma comunidade reprodutora. Podemos ler João 15, crescimento igual a frutos. Aqui também um pequeno percurso interessante. A evangelização relacional explica porque é que as pessoas vêm. Se eu tenho um contacto pessoal, então a pessoa que está longe da igreja vai descobrir uma fé profunda. A evangelização relacional é muito fecunda. As relações fraternas explicam porque é que as pessoas permanecem. Aqui o alfa é muito forte. O alfa desenvolve uma cultura da convivialidade, da fraternidade. As nossas igrejas têm grandemente, largamente necessidade de ser renovadas no dinamismo da vida fraterna. Portanto, as relações fraternas explicam porque é que as pessoas permanecem. A formação de discípulos, um a um, explica porque é que a Igreja cresce. Porque os discípulos crescem no acompanhamento. E volta à expressão do Papa Francisco, o acompanhamento pessoal do processo de crescimento. E depois vemos que um a um explica porque é que os líderes se multiplicam. Portanto, é importante para nós poder, de facto, avaliar as nossas comunidades cristãs. A questão está posta por cada um destes domínios. Como avaliais vós a vossa comunidade? Ainda uma vez, mas eu notei uma coisa. Na modificação organizacional, será que há diferentes tipos de mudanças? Por exemplo, quando fazemos face a um sistema mecânico, a um sistema técnico. Um sistema mecânico e técnico é complicado. E, habitualmente, a solução para um problema de sistema mecânico é uma solução complicada. Para reparar um motor, por vezes, é complicado. Os sistemas organizacionais e relacionais, que não são sistemas mecânicos, claro, não são complicados, mas são complexos.
ainda mais complicados que os sistemas mecânicos. É por isso que a mudança organizacional, a mudança nas comunidades cristãs é muito mais difícil, porque é muito complexo. O corpo humano, por exemplo, é um sistema organizacional, orgânico, infinitamente complexo. E, portanto, para os médicos, há doenças mais fáceis a curar do que outras, mas sabem bem que o cancro, que é uma doença sistémica, é mais difícil de curar. É complexo. As nossas igrejas também são realidades orgânicas, sistémicas, complexas. E eu notei uma coisa. Talvez eu me engane. Eu penso que eu compreendo uma coisa que me parece evidente. É que, de facto, no sistema orgânico, organizacional e relacional, quanto mais a solução, quanto mais o problema é complexo, ou complicado, ou complexo, mais a solução tem de ser simples, acessível e adaptada. Não é espantoso? Parece que é paradoxal. Os grandes problemas eclesiais de crescimento vão resolver-se com uma abordagem simples e acessível. Mas é a nós encontrar com a graça do Espírito Santo qual é esta solução simples, adaptada e acessível. Eu que falei com muita gente das células, eu tenho ainda uma reprovaçãozita a fazer às células. É que, de facto, apresentam-se as células como algo de muito complexo, quando na realidade é uma realidade muito simples. O problema é que não conseguimos ver como viver esta visão das células de uma forma simples, adaptada e acessível, num contexto que, de facto, que não é fácil. Talvez seja necessário, nesta visão, aprender e ver como podemos encontrar a simplicidade. É preciso refletir. Temos o tempo e é o tempo de acabar e entramos numa nova etapa. Vamos falar em português e ele vai ouvir em francês e assim podemos estar todos à vontade. Mas podemos pôr agora questões, também alguma avaliação deste dia. Eu queria começar por uma pergunta. Tem a ver com... falou bastante em visão pastoral. No contexto das igrejas evangélicas, protestantes, cada pastor pode ter a sua visão, porque eles são fundadores de igrejas muito independentes e tal, mas no contexto católico nós estamos muito mais interdependentes, interligados. Temos a igreja particular, a diocese, que tem uma proposta, tem um plano pastoral que parte da visão do bispo. Pode cada padre na sua paróquia ter a sua visão pastoral? Penso que pode tê-la no sentido para pôr em prática o plano de toda a diocese. Cada um pode fazer da sua forma particular. Mas gostava que falasse um bocadinho disto, sobre a visão pastoral na diocese, que naturalmente é enriquecida com a aportação de todos os padres, do Conselho Presbiteral, de toda a gente, que não é o bispo a definir sozinho, mas ouve e escuta as instâncias que ele tem de aconselhamento e de comunhão
para depois definirem um plano pastoral. E, portanto, essa visão é uma visão praticamente, uma visão conjunta e não tanto uma visão pessoalizada de cada padre ou mesmo só do bispo. É uma grande pergunta. A visão pastoral é uma pedagogia. Não há absolutos na visão pastoral. A visão pastoral está ao serviço da igreja, ao serviço do pastor, da comunidade, e depende do contexto múltiplos e variados. Eu diria que, de facto, eu utilizo muito para nos ajudar a compreender o que é a visão pastoral do ponto de vista bíblico. Eu uso o que está descrito sobre Neemias. Neemias, que diante de um problema preciso, capítulo 1, ele vai acolher a visão na oração, no jejum. Depois, ele vai definir a sua visão no início do capítulo 2 do livro de Neemias. Depois, ele vai comunicar a visão, fim do capítulo 2. E no capítulo 3, ele vai realizar a visão. E uma vez que a visão é realizada, ele faz outra coisa, passa a outra coisa. Porque a visão de Neemias era reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele recebe esta visão, ele deixa a capital da Pérsia, Suse, para ir a Jerusalém. Ele define a sua visão, comunica a visão no capítulo 2. O povo de Israel anima-o, levantemos e vamos construir. E depois ele realiza a visão. E vemos no capítulo 6 que esta visão está completamente realizada. Há, portanto, 3 etapas antecedentes como preparação. É uma pedagogia. Há um problema de contexto e a visão é dada a Neemias para responder a uma necessidade precisa. A visão não é uma coisa dogmática que nos cai por cima. Como é que Neemias descobre a visão de Deus para avançar? Ele lê a palavra de Deus e ele reza, ele discerne. E neste processo de discernimento, ele vê que pode avançar porque Deus intervém. Vê como a mão de Deus esteve sobre mim. Ele vê que Deus fala através dos acontecimentos. Neemias não recebeu nenhuma revelação. Para ter uma visão não é necessário ter uma visão extraordinária, uma revelação extraordinária. Ele lê os acontecimentos, ele lê a palavra de Deus, ele discerne no Espírito Santo e faz um discernimento pastoral para responder às necessidades do povo de Deus. Qual é a necessidade a que devemos responder? E é por isso que pode haver todo o tipo de visões pastorais. O prior de uma paróquia pode ter uma visão particular para essa sua paróquia. Um leigo, no seu meio de trabalho, pode ter uma visão para a sua missão de evangelização no seu meio de trabalho.
Um bispo pode também ter uma visão pastoral para o conjunto da sua diocese. Mas, como eu vos disse, não há nada de absoluto. E tudo isto se vive no discernimento pastoral. É o Espírito Santo que inspira. Um exemplo. São Francisco de Assis, quando ele estava a reparar concretamente a igreja de São Damião, ele recebeu algo muito forte. O crucifixo de São Damião começa a falar. Claro que São Francisco é São Francisco, mas a frase é muito reveladora deste processo. Francisco um vai missionário, vai e repara a minha igreja. Mas ele já estava a fazer a reparação ali da igreja. Então o que é isto mais? Mas a voz acrescenta. Como tu vês está a cair em ruínas. Se nós não vemos que a igreja, em alguns lugares, em alguns países, está a cair em ruínas, porque para ter a visão é preciso ter a coragem de sair, de ver que, como tu vês, dizia a visão, cai em ruínas. Então a visão vai nascer primeiro do coração quebrado do pastor, como Jesus em Mateus capítulo 9. Jesus vendo as multidões como ovelhas sem pastor. Jesus, no mais profundo do seu ser, se sentiu tocado. E é daí que nasce a visão, do coração ferido, traspassado do pastor. Se nós temos a coragem de ver, através das nossas entranhas, feridas, magoadas, que há sofrimento, a visão vai nascer para curar, reparar, transformar, libertar, etc. Portanto, é preciso aprender que se trata de uma pedagogia bíblica para nos ajudar a responder às necessidades das pessoas que esperam. Quanto mais uma pessoa, nós, quando temos no nosso coração os princípios de evangelização fundamental, quanto mais uma pessoa resiste à evangelização, mais ela grita a sua necessidade de ser salva. Temos que ser respeitadores das pessoas que resistem, mesmo os bons católicos, os bons cristãos, que resistem às vezes à evangelização. Porque as nossas comunidades cristãs são cheias de cristãos que vivem aparências de religioso. Mas será que vivem da graça? E aí, como é que vamos penetrar? Como ultrapassar esta resistência para fazer surgir este apelo ao encontro pessoal com o Salvador? É por isso que a visão pastoral pode ajudar-nos, mas não é um meio absoluto. Temos que ver na Bíblia como este processo de visão está já presente.
Uma questão que eu gostava de colocar era... Besoin de traduction. Uma questão que eu gostava de colocar tem a ver com como é que esta visão da Igreja reprodutora pode conciliar-se com a realidade da pluralidade do mundo de hoje. Temos que nos relacionar com muitas pessoas que são de outras religiões e com os ateus, com os não crentes, e ao mesmo tempo temos que ter a consciência que nem toda a gente vai entrar neste processo, certamente, ou não entra no momento que nós desejávamos que eles entrassem. Portanto, até que ponto é que esta visão precisa de ser completada com mais alguma coisa para não ficarmos virados apenas para dentro da Igreja e para aqueles que conseguimos que entrassem neste processo, certamente com a graça de Deus. Portanto, como ajudar também os nossos cristãos a relacionarem-se com a cultura de hoje, a cultura que implica também aprender a viver com as diferenças dos outros, com outras religiões, com outras maneiras de entender o mundo e a vida. Portanto, esta questão que me parece complicada, como, por um lado, empenharmos a fazer crescer a Igreja, que é um mandato de Jesus realmente, mas ao mesmo tempo com a mesma tolerância que Jesus nos ensina, aprendermos a conviver com tanta gente que possivelmente não irá entrar neste processo. Vous savez que souvent... Sabem que muitas vezes a resposta está na própria pergunta. Pôs-me uma questão na qual há muitas respostas. Não sou eu que tenho todas as respostas pastorais a essa questão fundamental. Na ordem comum há uma infinidade de possibilidades, porque de facto, no coração das pessoas, nas diferentes religiões, nas diferentes culturas, nos diferentes contextos, há muitas expectativas, muitas expectativas de evangelização. Somos nós que temos de descobrir quais são essas expectativas que falamos em teologia como a graça que há já no coração das pessoas que não estão batizadas ainda. E o Espírito Santo está já em ação no coração dessas pessoas. Temos esses sinais de bondade, de beleza, de verdade que já existem, que se realizam já nessas culturas, religiões. Portanto, há múltiplas expectativas. Em França há uma oportunidade extraordinária para evangelizar o Islão. Há um grande número de muçulmanos que se convertem à fé cristã. Há muitos testemunhos. Basta ir ao Google, não só na França, mas em toda a parte. Basta ir ao Google e chamar evangelização, muçulmanos, etc. E há muitos sites que nos provam. O Espírito Santo é cheio de criatividade para nos inspirar
na evangelização e para ir em busca de todas estas possibilidades de evangelização. Evidentemente, a evangelização, por muito que a gente possa descobrir estas oportunidades, estas expectativas, necessita ter um ponto de partida incontornável. A evangelização não começa pela marcha. Jesus, claro que diz, ide. Mas a evangelização começa primeiro de joelhos. É preciso rezar, pedir o Espírito Santo. É Ele que nos ilumina. É Ele que nos dá um coração de amor apaixonado para ir anunciar. É preciso evitar cair na caricatura do evangelizador que São Paulo nos aponta. Que tenta insistir sobre aqueles que ainda não estão convertidos. É preciso passar além dessa caricatura para descobrir que o evangelizador é aquele que colabora com a ação do Espírito Santo, que está já no caminho da evangelização. Porque aquele que não conhece Jesus já está a ser trabalhado pelo Espírito. Se eu não estou animado por uma oração profunda, é muito difícil para mim ver como é que o Espírito Santo já está a trabalhar no coração desses. Aprender a evangelizar, em primeiro lugar, pela oração. E, de facto, uma vez que a oração se desenvolve, cresce, que o Espírito nos faz descobrir esses caminhos, podemos descobrir muitas oportunidades. E depois, eu esperava o comboio aqui há uns dias, não? E diria que não seremos nós que temos que ir ter com eles, são eles que virão ter connosco. E a pessoa que viu no comboio e viu o que é que eu estava a ler, voltou-se para mim e pôs-me muitas perguntas. E a pessoa mostrou-se aberta. Cada vez mais os acontecimentos da atualidade vão abrir múltiplas possibilidades. São as pessoas que virão ter connosco e pôr-nos perguntas. E nós temos simplesmente que dar contas. É preciso estarmos prontos para dar contas da esperança que nos habite. É preciso estarmos prontos para evangelizar. E as pessoas possam receber de nós uma resposta de graça. Há muitas possibilidades.